No último dia 23 de abril, foi e é uma data especial para o movimento escoteiro. Em 1907, Baden-Powell organizou o primeiro acampamento experimental para jovens, na Inglaterra, dando aí início ao que viria a ser o escotismo, que é uma atividade que pode proporcionar inúmeros benefícios para crianças e jovens. Além de estimular a socialização e o trabalho em equipe, ajuda a desenvolver habilidades como a liderança, resiliência, responsabilidade e empatia. Os valores e princípios do escotismo também estimulam a prática da cidadania, o respeito pela diversidade e o cuidado com o meio ambiente. Participar do movimento escoteiro é uma experiência enriquecedora que pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, ajudando a se tornar um adulto mais consciente, solidário e comprometido com a sociedade. E para falar mais sobre esses benefícios do escotismo, a gente convidou Alex Rocha, que é presidente regional dos escoteiros do Brasil em Pernambuco, que certamente tem muitas histórias inspiradoras para compartilhar. Muito obrigada pela tua presença, seja aqui bem-vindo para a gente conversar. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. O que é escotismo? Bem, André, você basicamente definiu Deu um resuminho. O movimento escoteiro nessa sua fala inicial. O movimento escoteiro é um movimento de jovens para jovens com a participação de adultos voluntários, certo, que são chamados escotistas, e tem os dirigentes, que atuam dirigindo as unidades escoteiras e também os níveis de atuação dos adultos, nível regional e nível nacional. Então, o movimento escoteiro é isso, é um movimento feito pelos jovens, feito para os jovens e com a participação inspiradora dos adultos. Quando você fala isso, participação, eu imaginava que era mais que os adultos seriam meio que orientação ou mentorando, não sei se seria essa palavra, mas então é de jovens, feito por jovens, e ali Exato. Os adultos eles meio que estão só dando suporte? Isso, o adulto ele entra como um suporte importantíssimo, certo? Por que nós falamos que é um movimento de jovens para jovens? Existe dentro do movimento escoteiro alguns pontos de decisão dos jovens. Então, a todo momento, esse jovem que ingressa no movimento escoteiro, ele é instigado a tomar decisões. É claro, dentro de uma possibilidade, né? O jovem ele não vai decidir absolutamente dando algumas tudo. Opções, né? Claro, Dando ele norte. tem os momentos de decisão. Então, esse jovem, quando ele é acolhido no movimento escoteiro, esse acolhimento ele é voluntário. Então, esse jovem, ele procura um grupo escoteiro mais próximo da residência. Ele é convidado a passar por um processo de iniciação no grupo, certo? Que ele vai ser apresentado ao movimento escoteiro, vai ser apresentado às nossas regras, aos nossos valores, né, e princípios. E aí, depois de um período que a gente chama de período introdutório, tá? Ele é convidado a declarar perante o grupo se ele aceita o movimento escoteiro ou não. Então, ele é convidado, ele tem esse poder de decisão para entrar no movimento escoteiro. Os nossos valores e princípios, eles estão inscritos na nossa promessa e na nossa lei. O escoteiro, assim que ele aceita, ele faz uma promessa, então ele vai lá, faz uma promessa perante o grupo que ele está fazendo parte, e também nós temos uma lei que tem 10 artigos. Então, dentro desses 10 artigos, por exemplo, tem que o escoteiro é bom para os animais e as plantas, o escoteiro é limpo de corpo e alma, o escoteiro é obediente e disciplinado, né? Também temos que o escoteiro ele é alegre e sorri na dificuldade. Então, são valores que são incutidos nesse jovem ao longo da caminhada dele dentro do movimento escoteiro. E como pilares desses valores, nós temos a relação desse jovem para com Deus, né, que no caso é para com Deus e com a pátria, para consigo mesmo e com o próximo. Falando de independência e autoconfiança, como que o escotismo pode contribuir? Ou como isso é feito para poder... Bem, toda atividade dentro do movimento escoteiro, ela tem um porquê. Então, você vai chegar num grupo escoteiro, você vai ver os jovens ali brincando em algum tipo de atividade, mas aquilo ali não é uma mera recreação, aquilo tem um porquê. Então, por exemplo, nós temos hoje algumas áreas de desenvolvimento, justamente para facilitar o trabalho do adulto. Então, nós temos, por exemplo, desenvolvimento físico, desenvolvimento social, afetivo, de caráter, entendeu? Espiritual. Então, existem atividades propostas para esse tipo de desenvolvimento. Para cada área dessa, nós temos uma gama de atividades propostas. E aí, o trabalho do adulto é levar essa atividade para o jovem de forma reflexiva, né, onde objetivos específicos eles são alcançados a cada atividade. E o adulto ele vai monitorar isso
né? A atuação do adulto, conforme o fundador do movimento escoteiro deixou pra gente, é a atuação de um irmão mais velho. Então a gente não está ali na posição de superioridade hierárquica sobre o jovem. A gente está como um irmão ao lado do jovem, conduzindo e ajudando o jovem nas decisões deles. Entendi. Meio que propondo a atividade ou não, hoje a gente vai fazer isso, ele vai dirigindo realmente? Isso, existe uma programação, né? Normalmente os grupos eles fazem atividades semanais, então existe sim uma programação, né? Que os escotistas fazem e aplicam esses jogos, essas brincadeiras, canções com os jovens, mas dentro dessa programação também existe espaço para que eles façam as atividades de interesse deles. Não é rígido, né? Tem um pouquinho de flexibilidade. Certo. E qual é o papel da natureza e do ar livre para todo esse trabalho? Bem, sem a natureza, sem a vida ao ar livre, não há escotismo. Imagina. Dada a importância dessa temática, né? Então, lá quando o fundador do movimento escoteiro ele lança as bases ali para o movimento escoteiro, a gente costuma dizer que o movimento escoteiro existia antes de existir, porque o movimento escoteiro ele traz basicamente tudo que foi a vida do nosso fundador, né? Então, uma vida ao ar livre, uma vida conduzida pelos irmãos, uma vez os irmãos mais velhos, uma vez que o pai dele faleceu, ele tinha 3 anos. Então, a vida dele foi conduzida pelos irmãos. Por isso, o escotista é o irmão mais velho. Então, ele trouxe isso para a vida dele. E uma vida ao ar livre. Era de uma família pobre, então a única coisa que tinha era a vida ao ar livre. Então, os irmãos acampavam muito com ele, faziam muitas atividades ao ar livre. Então, esse também é um dos pilares do movimento escoteiro, dentro do método escoteiro. Entendeu? Então, sem vida ao ar livre, não tem movimento escoteiro. E o escotismo ele é exclusivo para meninos ou para meninas? Ou... Não, o movimento escoteiro ele foi fundado em 1907. E aí, se você fizer uma pesquisa, você verá que o nome do livro que dá razão aí ao movimento escoteiro chama-se Escotismo para Rapazes. Então a gente tem que lembrar que a gente está numa era vitoriana, 1907. Então tem toda a questão do papel da mulher na sociedade. Ele foi fundado inicialmente para jovens homens, para rapazes. Então, logo depois da fundação, em 1907, ou seja, 2 anos depois de oficialmente fundado, houve um encontro mundial dos escoteiros, chamado Palácio de Cristal, e apareceram lá meninas formadas da mesma forma que os meninos, em patrulhas. Elas chegaram lá e pediram a eles, olha, nós conseguimos também fazer as mesmas coisas que os meninos. Independente, chegaram, Isso. Que legal. Então, naquele momento as meninas foram incluídas como algo separado, né, em movimentos separados, mas seguindo o mesmo programa. E atualmente as meninas fazem parte tal qual os meninos. O mesmo programa educativo é aplicado sem diferença nenhuma. Massa. E quais são os desafios que os jovens eles enfrentam no escotismo e como que eles são superados? Bom, o desafio em si é o convívio social. Então, a partir do momento que você entra no movimento escoteiro, você vai estar num novo grupo de amigos, né? Pessoas que você ali normalmente não conhece. Você vai estar ali convivendo com essas pessoas semanalmente, mas diariamente agora nas redes sociais. Então, a partir daí já é um novo desafio. E a partir do nosso programa educativo, tem vários tipos de propostas de atividade, né? Como eu te falei, tem aquela questão do desenvolvimento afetivo, desenvolvimento espiritual. Então, dentro de cada atividade dessa, ele pode encontrar algum desafio. Então, por exemplo, nós somos mundialmente conhecidos, quando se fala em movimento escoteiro, o pessoal pensa em vender biscoito, que é algo muito estereotipado, mas também pensa na questão de acampamento. Sim. Entendeu? E num acampamento, a gente enfrenta vários tipos de desafios. Então esse jovem ele vai montar a própria barraca, ele vai cozinhar a própria comida, ele vai lavar o próprio prato, às vezes não só o dele, de outros colegas também, depende da divisão de tarefas, que eles mesmos fazem essa divisão de tarefas. Então são vários desafios que eles enfrentam e que levam aí para toda a sua vida. Imagino que hoje, para os jovens hoje, de 12, 10 anos, devem ter mais ainda do que era há 20 anos atrás, né? Porque hoje a gente está cada vez mais no celular, nos computadores, conectados, então realmente é uma mudança muito grande do que seria o dia a dia desses jovens. Não sei se nota alguma diferença ou se é só uma percepção. Tem assim, uma diferença muito grande justamente pelo estilo de vida que o jovem atualmente leva, né? Então,
A gente percebe que é um jovem um pouco mais sensível para a questão, por exemplo, caiu, vai se ralar, isso vai acontecer. Naturalmente isso vai acontecer. Então a gente percebe que hoje existe uma sensibilidade maior, né, do jovem, uma resistência maior em questão de fazer a própria comida, né? Existe algum limite para assim, uma idade ideal, ou qualquer pessoa com qualquer idade pode, um jovem, né? No caso você considera desde a primeira infância até os 18? Nosso trabalho ele é seccionado por faixas etárias. Então tem o que chamamos de lobinhos, que eles são jovens de 6 anos e meio até 10 anos. Quando ele faz 11 anos, ele passa porque a gente chama de ramo escoteiro, que vai dos 11 até os 14. Dos 15 aos 17 é o ramo sênior, e depois é o ramo pioneiro, de 18 aos 21. Quando esse jovem chega aos 21 anos, aí ele tem duas escolhas. Ou ele sai do movimento escoteiro, aí o nosso trabalho já foi concluído, ou então ele pode continuar como adulto voluntário do movimento escoteiro. Aí cada sessão dessa, ela tem um pano de fundo para o trabalho. O lobinho é a socialização, o ramo escoteiro é explorar novos locais com um grupo de amigos, o ramo sênior é o desafio, o ramo pioneiro é o servir. Né? Então tem todo esse foco voltado para esses panos de fundo aí de cada ramo, de cada faixa etária. Alex, obrigado, de verdade, Nada, foi muito legal. Aprendi bastante hoje, porque realmente é algo que é isso, a gente tem aquela imagem bem encaixotada de como é que funciona, mas acho que é bem importante realmente. Hoje eu me arrependo de não ter colocado mais cedo, eu vou insistir para os meus meninos participarem, nunca, assim, eu sugeri algumas vezes, mas eles... E eu fico imaginando essa situação que você falou, não tomou um banho de chuva, não ralou o joelho, nunca fez a própria comida, como que eles se colocariam? Acho que é realmente uma forma deles aprenderem na prática, né? Junto com outras pessoas da mesma idade, acho que é bem desafiador para o jovem. E ao contrário do que existe no imaginário popular, que às vezes tem até uma questão assim, escoteiro, isso é coisa de abstrato, até estereotipado pelos filmes norte-americanos, né? É verdade. Que é uma coisa assim, é o adulto que fica ali com um monte de jovens, né? Não tem uma coisa estereotipada. Então, assim, e por outro lado, existe uma série de personalidades que já foram escoteiros. Os 2 homens primeiro a pisar na Lua foram escoteiros. Barack Obama foi escoteiro. Nosso vice-presidente, o anterior, né, o falecido José de Alencar. É Alencar, não. O vice de Lula? O primeiro. O primeiro mandato é José de Alencar. O vice-presidente José de Alencar foi escoteiro. Então, o movimento escoteiro tem várias pessoas importantes de vulto histórico e atualmente também tem várias pessoas. O ator Ashton Kutcher, além de ter sido escoteiro na juventude, hoje é chefe escoteiro do ramo lobinho, né, escotista do ramo lobinho nos Estados Unidos. Teve até um depoimento dele que viralizou recentemente. Então, assim, é um movimento que é uma educação para a vida. É muito importante que a juventude pudesse participar do movimento escoteiro. Só mais uma perguntinha. Quem tiver interesse de ingressar, de começar o escotismo, como é que faz? Quem tiver interesse pode acessar o site escoteiros.org.br ou então o nosso Instagram aqui dos escoteiros de Pernambuco, que é o escoteiros.pe. Fica a dica. Quero te agradecer demais pela participação. Aqui é só uma... Obrigado. Acho que agradecemos o espaço. Que é isso, estamos aqui para isso, né? Vamos comunicar, explicar, que eles entendam mais sobre o escotismo, é importante. Obrigado. E a gente aqui encerra a nossa conversa, né, com Alex Rocha, que foi uma experiência super enriquecedora. Foi uma honra mesmo conversar com ele e aprender um pouquinho mais, né, sobre o escotismo. Espero que essa entrevista também tenha me inspirado, a vocês também aí, tanto quanto me inspirou. E estejam alertas, hein? Na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui mais uma vez para mais conversas inspiradoras. Até mais!